Paz, graça e bem a todos, amém? Amém. Quantos estavam aqui na Conferência Bereanos na semana passada, digam amém. Quantos vieram nos 2 dias? Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem da Conferência Bereanos, as mensagens da Conferência Bereanos tiveram por tema manifeste. Manifeste, e nós focamos em como nós manifestamos o favor de Deus sobre a cultura, sobre a sociedade e sobre as famílias. O interessante a respeito disso é que as mensagens da Conferência Bereanos 2024 foram no meio da série corrente na igreja, que é a série Enviados, Jesus, Missão e Glória, que fala basicamente da mesma coisa, porque nós olhamos para o exemplo de Jesus, como ele foi enviado e como ele cumpriu a missão dele. E quando nós olhamos para como Jesus cumpriu a sua missão, nós entendemos como eu e você devemos cumprir a nossa missão. E hoje nós continuamos a ser enviados, Jesus, Missão e Glória. Jesus, Missão e Glória, né? E hoje nós somos enviados para trazer ao mundo a verdadeira liberdade. Hoje nós iremos falar a respeito de liberdade. Por que nós iremos falar a respeito de liberdade? Porque dentro da casa de Deus, inclusive na nossa igreja, existem pessoas aprisionadas por cadeias. Cadeias das mais diversas, cadeias que impedem a frutificação e cadeias que manifestam não a frutificação que Deus quer, mas a degradação do plano inicial de Deus. E eu começo com a seguinte frase. A seguinte frase é a seguinte: a verdadeira liberdade é nós sermos libertos do peso da nossa própria insuficiência e abraçarmos a dependência de algo maior, de alguém que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. A verdadeira liberdade é nós sermos libertos do nosso peso, da nossa insuficiência e abraçarmos a dependência de alguém que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Então com essa frase introdutória, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 31 até o verso 36. Do verso 31 até o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Vocês serão os meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Os fariseus retrucaram: mas nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer quando diz que vocês serão libertos? Jesus então respondeu: eu lhes digo a verdade, ou em verdade vos digo, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Vamos refletir agora sobre a seguinte questão: será que um relacionamento com Jesus tira a nossa liberdade? Pergunto para você nessa noite: será que se tornar cristão significa que nós abrimos mão da nossa autonomia e vivemos debaixo de alguma restrição? É isso que quer dizer ser cristão? Um professor que escrevia para o The New York Times, um jornal de renome nos Estados Unidos, chamado Mark Lilla, ele escreveu um artigo no The New York Times há alguns anos atrás, em que ele falava a respeito de uma experiência pessoal que ele teve durante a sua adolescência. Mark Lilla, durante a sua adolescência, ele ficou impressionado pela ideia de nascer de novo e de se tornar
cristão, e ele flertava com essa ideia do cristianismo e com essa ideia de nascer de novo. Mark Lilla, ele leu o capítulo 3 de João, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e quando ele fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário que todo aquele que quiser ter um relacionamento com o Pai, nasça de novo. E Lilla fez uma profunda reflexão. Ele disse o seguinte: parece que Jesus está dizendo que Nicodemos deve reconhecer a sua própria insuficiência, virar as costas para a sua vida autônoma e se submeter ao senhorio de Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, se você realmente quer ser um cristão, você deve abandonar os seus próprios meios e se submeter a Cristo. Lilla disse: olha, isso parece como se você estivesse abrindo mão da sua liberdade, por isso é muito radical para mim. Em outras palavras, Mark Lilla, esse que falou que teve uma experiência na sua adolescência sobre se tornar cristão ou não, ele abandonou a ideia de se tornar cristão porque ele percebeu que ele perderia a sua liberdade. Mas a pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: será que de fato a fé em Jesus Cristo significa a perda da nossa liberdade? E a resposta é não. Mas a resposta também é sim. Então a resposta é sim e não. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Nós iremos falar hoje sobre liberdade. Quantos querem ser livres nessa noite? Provavelmente você tem alguma cadeia que te prende nessa noite. Jesus te trouxe aqui para te libertar verdadeiramente. Nós iremos falar a respeito disso em 3 pontos. Em primeiro lugar, o que é liberdade para Jesus? O que Jesus nos diz que é a liberdade? Em segundo lugar, o inimigo da liberdade. Qual é o inimigo, ou quem é o inimigo da liberdade? E em terceiro lugar, qual é a fonte da verdadeira liberdade? Ou em outras palavras, quem é o libertador? Em primeiro lugar, o que é a liberdade para Jesus? O que é a liberdade para Jesus? A primeira coisa que eu tenho para falar a esse respeito é que liberdade não é você fazer tudo o que você deseja. Vou repetir: liberdade não é você fazer tudo o que você deseja. Na verdade, se você faz tudo o que você deseja, na verdade você é um escravo. Em outras palavras, ser cristão é você ter uma nova mente sobre liberdade. É você ter uma nova compreensão a respeito do que é ser livre, pois ao contrário do que o mundo muitas vezes diz para você e tenta fazer você acreditar, essa liberdade, a liberdade de Jesus, a liberdade do cristianismo, ela está enraizada em um relacionamento profundo e amoroso com Deus. E quando você ama alguém profundamente, você abre mão da sua liberdade porque você ama essa pessoa. Agora vamos olhar para o que o próprio Senhor Jesus fala a respeito da liberdade. Nos versículos 31 e 32 da nossa exposição, Jesus diz aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente os meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Em outras palavras, vocês são os meus discípulos se vocês são obedientes. E essa é uma palavrinha que muito tem faltado no meio evangélico brasileiro hoje em dia. Cristãos que dizem que são cristãos, mas não vivem uma vida de obediência. E ele vai dizer: olha, vocês são os meus discípulos se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, e então vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Em outras palavras, Jesus está atrelando a liberdade à obediência. Olha que contraditório. Existe uma condição para nós sermos verdadeiramente livres. Você já parou para pensar nisso? E essa liberdade só é alcançada se nós abraçarmos os ensinamentos do Mestre. E Jesus vai dizer: vocês serão os meus discípulos se. Esse se é uma partícula condicionante de linguagem, onde ele vai dizer que se vocês permanecerem, vocês serão os meus discípulos. E essa palavra permanecer é a palavra grega para abraçar, é a palavra grega para viver com, é a palavra grega para obedecer.
A palavra permanecer, em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês são os meus discípulos se vocês me obedecem. Jesus está atrelando a ideia de liberdade à obediência. Em outras palavras, para Jesus, ser livre é obedecê-lo. Não é você ser um seguidor superficial de Jesus. Ser livre é você se comprometer profundamente e transformadoramente. E isso levanta uma questão importante. O que significa obedecer os mandamentos de Jesus? Significa você viver de acordo com a verdade da palavra de Deus revelada. É você fazer isso que Jesus manda e não aquilo que o mundo manda você fazer. É você abraçar isso que Jesus manda você abraçar e rejeitar aquilo que o mundo diz para você abraçar. Em outras palavras, Jesus está dizendo que eu e você só seremos verdadeiramente livres se nós aceitarmos, preste atenção nisso, você só será verdadeiramente livre se você aceitar as restrições que Ele impõe a você, se você obedecê-lo. E muitas vezes a obediência impõe que nós restringamos algum aspecto da nossa existência. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós só seremos livres de verdade se nós aceitarmos as restrições que Ele impõe. Agora, isso parece contraditório, porque eu e você vivemos em uma sociedade que ensinou um conceito completamente diferente de liberdade. Na sociedade que você vive, na sociedade que você foi criado, na sociedade que os seus filhos são criados, vocês e eu somos ensinados que liberdade é a ausência de qualquer limitação. Sim ou não? Você é ensinado que você é livre se você não tem restrições sobre a sua vida. E se você não tem restrições sobre a sua vida, se ninguém diz para você o que você deve ou não fazer, aí sim você é livre, é isso que você aprendeu. Mas existe um filósofo renomado da área da ciência política do século XX, chamado Isaías Berlin, e ele descreve essa ideia de liberdade como uma liberdade negativa, que é a ausência de restrições. Para a mentalidade moderna, quanto menos interferências ou limitações houver na nossa vida e nas nossas escolhas, mais livres nós seremos. Mas essa definição, como o próprio Isaías Berlin nos diz, é uma definição impraticável. Ou seja, não é possível nós termos liberdade e ao mesmo tempo fazer aquilo que a gente quer. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos querem sabedoria de Deus nessa noite? Jesus quer que você entenda. Jesus quer que você entenda nessa noite que a verdadeira liberdade não é a ausência de restrições, mas sim a escolha das restrições que nos libertam. Vou repetir, Jesus quer que você entenda nessa noite que a verdadeira liberdade não é você viver uma vida sem restrições. Jesus quer que você entenda nessa noite que a verdadeira liberdade é você aceitar e escolher as restrições que te libertam. Vou te dar um exemplo para você entender. Imagine um homem mais velho, um pouco com sobrepeso e com histórico de doenças cardiovasculares na família. Quantos de vocês conhecem alguém assim? Imagine esse homem mais velho que ama comer, ele gosta de comer aquelas gordices, ele gosta de comer mocotó, ele gosta de comer aquela feijoada bem gordurosa, e ele não se priva dos alimentos que ele ama. Mas então ele vai no seu médico, e o seu médico avisa ele: olha, se tu continuares comendo isso, se tu não fizeres uma dieta restritiva, tu vai morrer, tu vai ter um ataque cardíaco, tu vai deixar tua mulher viúva e os teus filhos órfãos. Está repreendido, né? Mas você não para de comer. Em outras palavras, agora, o que significa verdade para esse, o que significa liberdade para esse homem? A resposta é clara, ele vai ter que abrir mão, né? Ele vai ter que abrir mão de comer a comida que ele gosta para que ele tenha mais tempo de qualidade com a sua esposa e com os seus filhos. Agora, outro exemplo que eu dou para você. Você já viu um atleta se preparando para ganhar uma Olimpíada? Ele abre mão do tempo de qualidade com a sua família, ele abre mão do tempo de qualidade com seus amigos, ele restringe certas liberdades para que ele tenha a liberdade de ganhar uma medalha.
Vou dar outro exemplo. Você conhece alguém que passou num concurso público de alta envergadura e que ganha bastante dinheiro por mês? Essa pessoa, para passar nesse concurso, ela teve que abrir mão de certas liberdades para que ela tenha então uma liberdade de ganhar muito no futuro. Ou então um músico que você admira e que hoje é um excelente músico, porque enquanto as outras crianças brincavam na rua, ele treinava o seu instrumento. Isso significa que eu acabei de compartilhar com vocês um conhecimento libertador. Que ser livre não é você fazer aquilo que você quer, mas é você abraçar restrições que te libertam. E no contexto desse texto bíblico, é nós obedecermos aquilo que Jesus impõe para nós. Isso é liberdade. Isso é o que Jesus quer dizer quando Ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Vocês serão livres se vocês aceitarem as restrições da obediência. Quantos entendem, digam amém. Agora, eu pergunto para vocês, os inimigos de vocês querem que vocês sejam livres? Ou os inimigos de vocês querem que vocês sejam escravos? Os inimigos de vocês querem que os seus filhos sejam livres? Ou os inimigos de vocês querem que os seus filhos sejam escravos? Agora, quem são esses inimigos, né? Eu vou dizer para você agora. Isso nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem. O inimigo da liberdade, quem é? Quem a sociedade diz que é o teu inimigo? Se você falar com algum parente seu que não gosta de crente, que não gosta de evangélico, ele vai dizer assim: olha, esse pastor está te enganando. Olha a carinha dele, olha como ele passa gel no cabelo. Ele se construiu para te enganar. Ele quer tomar o teu dinheiro. Para esse teu parente que não gosta de crente, o inimigo sou eu, né? O teu pastor está dizendo que tu não pode beber. O teu pastor está dizendo que tu não pode fumar. O teu pastor está dizendo que tu não pode dormir com as menininhas. Não é isso? Para essas pessoas eu sou inimigo, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Mas Jesus discorda disso, e Jesus nos diz quem é o nosso verdadeiro inimigo. Vamos ler agora os versículos 33 e 34. Mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nós nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus então responde: eu lhes digo a verdade, ou em verdade te digo, todo aquele que peca é escravo do pecado. Aqui você precisa entender o contexto. Esses fariseus, eles estavam dizendo o seguinte: olha, nós somos livres espiritualmente, nós não temos nenhum tipo de amarra espiritual, porque nós somos descendentes de Abraão e nós somos do povo de Israel. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: não importa como eu vivo, não importa o que eu faço, eu estou salvo porque eu sou descendente de Abraão. É isso que eles estão dizendo aqui. Mas na verdade, o povo de Israel já tinha passado por situações de escravidão. O povo de Israel já tinha sido escravizado no Egito. O povo de Israel já tinha ido para um exílio babilônico, onde lá eles eram escravos. E neste exato momento, durante essa conversa com Jesus, aqueles fariseus estavam debaixo da escravidão de Roma, porque a Judéia se tornou uma colônia romana. Mas Jesus não está falando desse tipo de corrente. Jesus está confrontando essa crença que aqueles homens tinham, porque eles pensavam que eram livres por direito de nascença, ou direito de herança, porque eles eram descendentes de Abraão. Então eles dizem assim: olha, nós não temos nenhuma amarra, nós não temos nenhuma cadeia nos prendendo, porque nós somos descendentes de Abraão. Quantos de vocês conhecem pessoas que dizem assim: olha, eu sou crente porque eu nasci na igreja? É exatamente a mesma coisa. Pastor, eu sou crente porque eu já fui batizado. Pastor, eu sou crente porque 15 anos atrás eu levantei a minha mão e eu aceitei Jesus. Quantos de vocês conhecem alguém assim? É exatamente a mesma coisa. E Jesus quer dizer para aqueles fariseus, e Jesus quer dizer para você aqui nessa noite: não se engane, não estou falando disso. Vocês não são livres se nos corações de vocês existir um pecado que os escraviza. Vocês não são livres se no coração de vocês a lascívia escraviza vocês. Vocês não são livres se no coração de vocês a avareza escraviza vocês. Vocês não são livres se algum pecado os mantém debaixo de cadeias. É isso que Jesus está dizendo.
Então Jesus nos revela que o verdadeiro inimigo da liberdade não são coisas externas. É claro que existem forças externas que muitas vezes querem nos aprisionar. Às vezes é um governo tirânico, às vezes é o temor dos homens. Você é escravo da opinião do seu pai, você é escravo da opinião da sua mãe, você é escravo da opinião do seu cônjuge. Existem essas forças internas, mas não se engane, o seu principal problema é o seu pecado, que te escraviza. Quantos entendem isso? Digam amém. Pergunte para a pessoa agora que está do seu lado: o que está te escravizando nessa noite? Pergunte para ela agora: que pecado está te escravizando nessa noite? O pecado nos escraviza de diversas formas. A Bíblia explica as diversas formas como o pecado nos escraviza, mas eu quero me ater a duas formas principais como o pecado nos escraviza. Em primeiro lugar, o pecado nos escraviza porque pecar é desobedecer, e quando desobedecemos, nos escravizamos. Vou repetir: o pecado em primeiro lugar é desobediência, e a desobediência implica necessariamente em escravidão, porque nós estamos quebrando a lei do nosso Criador. Quando nós desobedecemos ao Deus triuno, que nos deu a sua lei, nós estamos lutando contra a nossa própria natureza. Quantos aqui tem carro? Amém? Ninguém lê carro, ninguém lê o manual do carro, tá? Ninguém lê. Mas o carro que você comprou, originalmente tinha um manual. E lá no manual desse carro diz assim: olha, troque o óleo de tantos em tantos quilômetros, sim ou não? E no manual do seu carro também diz assim: olha, faça uma revisão de alinhamento de tantos em tantos meses. E no manual do seu carro também diz assim: olha, bote combustível de tantos em tantos, não fique na reserva, né? Não fica só no cheirinho. Por quê? E se você desobedece aquilo que está no manual do carro, o carro vai parar de funcionar. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Deus nos deu as suas leis, que mostram a perfeição moral do seu caráter e que mostram como eu e você devemos viver. Quando nós não nos sujeitamos a essa lei, nós estamos nos movendo contra a nossa própria criação, e nós também paramos de funcionar. Quantos entendem isso? Se você vai contra aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, e isso é pecado porque é a desobediência, você passa a operar em outra frequência que não foi a que Deus criou para você, e a sua vida se desajusta. Em outras palavras, quando Deus te dá um mandamento: não adulterarás. Quando Deus te dá um mandamento: não cometerás assassinato. Quando Deus te dá um mandamento: olha, não cometa adultério, não darás falso testemunho, não colocarás outro Deus diante de ti. Deus não quer nos escravizar, Ele quer nos libertar ao dar a nós a sua lei. E é isso que muitas pessoas não entendem. As pessoas querem viver segundo a sua própria lei. Inclusive, um dos maiores satanistas do século XX, Aleister Crowley, que grandemente influenciou os Beatles. Então, se você está ouvindo os Beatles, gosta dos Beatles, saiba. O Aleister Crowley dizia, ele é considerado o pai do satanismo moderno, ele diz assim: olha, faça tudo o que você quiser, porque tudo é da lei. Assinado Satanás, né? É isso. É isso. Em segundo lugar, o pecado não é somente escravizador porque implica na desobediência ao Deus Criador, mas ele também nos escraviza pelo egocentrismo. Em vez de servir os outros, nós queremos servir a nós mesmos, e usamos os outros em vez de servi-los para conseguirmos os nossos próprios objetivos e os nossos próprios interesses. Agora, se você é uma pessoa escravizada pelo egocentrismo, você faz aquilo que você quer, ninguém manda em você, você é uma pessoa extremamente desagradável, e isso indubitavelmente vai prejudicar os teus relacionamentos. Ninguém gosta de se relacionar com uma pessoa egoísta. Então, essas são as duas formas principais como o pecado nos escraviza. O pecado nos escraviza porque nós desobedecemos o Criador, e o pecado nos escraviza porque ele nos torna egoístas. Ele nos torna egoístas. Jesus nos alerta que a escravidão ao pecado nos impede de experimentarmos a verdadeira liberdade, que é a obediência à lei. A obediência à lei. Agora,
Qual é o problema que eu e você temos hoje em dia? Qual é o problema que eu e você temos hoje em dia? Qual é o problema da sociedade extremamente individualista que te rodeia? Todo o problema que eu e você temos hoje em dia é porque nós queremos ser felizes sem nenhum tipo de limite. Vou repetir, todo o problema que eu e você temos na nossa vida é porque nós queremos ser felizes sem nenhum tipo de limite. Inclusive, saiu uma música sertaneja, muitos anos atrás, que era a música do Luan Santana, onde ele dizia assim: amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo. Ora, se isso não é um versículo do indivíduo secular, isso é aquilo que desgraça todos os níveis de relacionamento e todas as esferas da existência humana. As pessoas querem ser livres, mas elas não querem nenhum tipo de limite. Todo mundo quer ser feliz. Todas as desgraças que acontecem na família, porque as pessoas dentro dessa família querem ser felizes sem limite. Todo divórcio que você conhece, todo processo de divórcio pelo qual você já testemunhou ou passou, é porque alguém dentro do casamento quis ser feliz sem ter limites, sim ou não? E a pessoa não quer ter limite. Deus diz: não adulterarás. Fique feliz. O que a Bíblia diz, né? Se você ler Provérbios: goza a vida com a mulher da tua mocidade. E se você for ler Malaquias capítulo 4, ele vai dizer assim: olha, os sacerdotes que largam as mulheres da sua mocidade e casam com uma novinha, irmãos, eu não estou brincando, é exatamente isso que diz lá o versículo, né? Esses homens estão cometendo uma violência, porque eles estão quebrando o limite que eu estabeleci. Então todas as desgraças que acontecem em todos os níveis de relacionamentos, aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida, é porque você está quebrando um limite estabelecido por Deus para que você desfrute da verdadeira liberdade. E toda vez que você quebra o limite estabelecido por Deus, você diz assim: agora eu vou ser livre. Não, você se torna escravo. Você se torna escravo. Nós vivemos numa sociedade em que a liberdade é entendida como a ausência de limites. E as pessoas buscam sem limites a destruição das suas vidas e das vidas das pessoas que estão ao seu redor. Todo filho que dá trabalho para a mãe é porque esse filho está em desobediência a um limite estabelecido. Todo adultério que acontece, todo divórcio que acontece é porque um dos cônjuges desobedeceu o limite que lhe foi estabelecido. Se você quebra princípios, o que você recebe? Se você quebra princípios, você recebe bênção, sim ou não? Se você quebra princípios, você recebe maldição e dores. E Jesus quer te livrar disso. Se você está indo por esse caminho, eu peço que você reconsidere. Se você está indo por um caminho de liberdade restrita, onde você busca ser feliz, sem nenhum tipo de limite, eu peço que você reconsidere agora em nome de Jesus. Porque esse caminho é um caminho enganoso. E ele não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, a única coisa que você vai colher, se você perseguir esse caminho, é dor e sofrimento. Sujeite-se à palavra de Deus. Não desobedeça a palavra de Deus. Não desrespeite a palavra de Deus. O caminho do Evangelho, para você nessa noite, para mim nessa noite, é um caminho infinitamente superior. É um caminho infinitamente superior. Como sempre, né? Como sempre. Agora, nós já falamos sobre o que é liberdade para Jesus. Foi o primeiro ponto da mensagem. Nós já falamos que liberdade não é eu fazer o que eu quero, mas é eu aceitar as restrições que Jesus me dá e assim ser livre. Eu já falei quais são os verdadeiros inimigos da nossa liberdade, que são os pecados que vivem dentro de nós, e não as forças externas que querem nos coagir. Mas aí você pode estar perguntando: tá, pastor, você já falou o que é liberdade para Jesus, você já falou quais são os inimigos da nossa liberdade, mas agora, como é que eu consigo vencer esses inimigos? Como é que eu me liberto desses inimigos? E quem é que pode me libertar? Que bom que você perguntou,
Porque a pergunta que surge nessa noite é justamente essa: quem é o nosso libertador? E a resposta, claro, é: Jesus é o nosso libertador. Louvado seja o seu santo nome. Veja os versículos 35 e 36. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Perceba a distinção clara, preste atenção para mim agora. Perceba a distinção clara que Jesus faz entre filhos e escravos. Perceba a distinção clara que Jesus faz entre filhos e escravos. E ele usa a imagem de uma família antiga, que aqui no Brasil nós conseguíamos ver até a época do Brasil colônia, até a época do Brasil império, que era uma casa grande, onde de vez em quando tinha um senhor de escravos que tratava bem os seus escravos. Não tão bem ao ponto de libertá-los, né? Mas que tratava bem, tratava com uma certa humanidade ali. Então, eu quero que você pense nessa seguinte imagem: os filhos que vivem nessa mansão, pense numa mansão colonial, né? Aqui em São Luís nós temos algumas. Então pense numa mansão colonial. Pense que nessa casa existe um senhor de engenho, existe um senhor de escravos, e dentro dessa casa vivem os filhos e vivem alguns servos também que são escravos. Perceba, os filhos que vivem dentro dessa casa, vamos lá, de novo. Imagina essa casa. Dentro dessa casa existem servos e existem filhos. Os filhos que vivem nessa mansão, eles têm a certeza de que o pai deles os ama. E o amor do pai por eles é incondicional. Agora os servos, eles sabem que se eles pisarem na bola, eles serão mandados embora da casa grande e ainda serão açoitados. Perceba a diferença que Jesus faz entre filhos e servos. Se eu sou filho, quantos de vocês são filhos? Todos nós, né? Eu fui filho a minha vida toda. Já pisei na bola várias vezes, algumas vezes de forma grave. Mas em nenhuma das vezes que eu pisei na bola de forma grave, meu pai e minha mãe me mandaram embora de casa. Mas se eu fosse um escravo, eu precisaria andar na linha. Se eu fosse escravo, eu precisaria bater as metas. Se eu fosse escravo, eu precisaria cumprir diligentemente tudo aquilo que me foi entregue como tarefa, porque senão eu seria mandado embora. Agora eu pergunto para você: o que Deus é para você? Deus é o seu chefe ou Deus é o seu pai? Deus é o seu chefe ou Deus é o seu pai? Por que muitas vezes o meu relacionamento e o teu relacionamento com Deus parece mais o relacionamento de um chefe com um escravo do que de um pai com um filho? Muitas vezes nós queremos obedecer a Deus para que Ele nos dê bênçãos, e se nós vivemos assim, a nossa vida é uma escravidão. Nós vivemos o tempo todo ansioso, porque a gente não sabe se a gente é bom bastante, e isso nos consome. Essa relação é uma relação que não glorifica a Deus, porque é uma relação de escravidão. E Jesus não veio para nos fazer escravos, Jesus veio para nos libertar. E se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Jesus te chama nessa noite para algo muito maior do que um relacionamento entre um chefe e um escravo. Deus não quer ser o teu chefe, Deus quer ser o teu pai. E para isso, o que Deus faz? Ele faz algo que nenhum outro poderia fazer por nós. No final do capítulo 8, desse mesmo capítulo que a gente está expondo aqui junto, Jesus diz para os fariseus: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa a mesma palavra que Deus lá na sarça ardente, junto com Moisés, falou. Jesus está afirmando que Ele é o próprio Deus para os fariseus. O mesmo eu sou que falou com Moisés na sarça ardente é aquele que está falando com os fariseus para libertá-los. E os fariseus, em vez de reconhecerem que o próprio eu sou está ali para libertá-los, eles se enfurecem com Jesus, porque Jesus se igualou a Deus, e tentam apedrejá-lo.
Eles não compreenderam que o próprio Deus estava diante deles, oferecendo libertação. Mas Jesus, preste atenção nisso, Ele não somente declarou que ele era Deus, mas Ele se manifestou como Deus para de fato libertar. Sabe como Deus fez isso? Através de Jesus, o Deus que tinha todo o poder, o Deus que tinha toda a liberdade, o Jesus que era e é o eu sou, voluntariamente abriu mão da sua liberdade. Esse Jesus desceu à terra, abriu mão da sua liberdade, nasceu em uma manjedoura e finalmente foi pregado na cruz do Calvário. Esse Jesus se tornou escravo da nossa condição humana, para que eu e você, humanos, não fôssemos escravos, mas fôssemos libertos. Esse Jesus, que era infinitamente livre, permitiu-se ser limitado, permitiu-se ser preso, permitiu-se ser morto, para que eu e você pudéssemos ser livres e vivos. Louvado seja o seu santo nome. E quando Jesus se manifesta como Filho de Deus, Ele nos mostra que a verdadeira liberdade está em nós obedecermos os seus mandamentos, em nós nos submetermos à sua palavra. E quando fazemos isso, nós estamos seguindo o manual que Ele nos dá. E quando seguimos o manual que Deus nos dá na sua palavra, nós vivemos em liberdade. Eu pergunto para você nessa noite: você quer destruir os seus relacionamentos, vivendo a sua vida do jeito que você quiser? Quantos são casados aqui nessa noite? O que é o casamento, irmãos? Casamento não é o tempo todo a gente abrindo mão da gente para não acabar o nosso casamento? Não é isso? E se o casamento acaba, é porque alguém quebrou esse princípio. Mas Jesus nos oferece uma oportunidade de vivermos uma vida sóbria, feliz, plena, frutífera. E quando eu e você vivemos uma vida frutífera, nós trazemos glória para o nosso Pai. Nós trazemos glória para o nosso Pai. Para refletir e praticar. Quantos entenderam até agora? Digam amém. Para refletir e praticar. Quantos crentes temos aqui nessa noite? Estou falando aqui com os crentes em Jesus. Cadê os crentes em Jesus aqui nessa noite? Hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Eu lembrei para vocês hoje qual é o dever de vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os crentes aqui da Ponto Bereia que grande parte do que está errado na tua vida hoje, você pode consertar, começando hoje. Se você vive em desobediência, você não colherá a bênção. Se você vive deliberadamente em desobediência, isso é pior ainda. Jesus quer te libertar, fazendo você ser uma pessoa obediente. Mas eu não somente lembrei você da sua responsabilidade e dos teus deveres, eu te lembrei que existe um libertador para te libertar nessa noite. Vocês foram lembrados, em primeiro lugar, que a liberdade não é você fazer aquilo que você quer. Você foi lembrado que liberdade verdadeira é você fazer aquilo que você foi criado para fazer. Efésios 4 nos diz o que nós fomos criados para fazer. Nós fomos criados para o louvor da sua graça. E se nós vivemos de qualquer outra forma que não traga glória para o nome dele, nós estamos escravizados. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, essa obediência, ela é simplesmente o resultado da nossa gratidão. E é isso que nós devemos fazer nessa noite. 2. Vocês foram lembrados também que Jesus não nos chama apenas à obediência. Jesus nos convida a uma nova identidade. Deus não quer que você seja escravo, Deus quer que você seja filho. Deus não quer que você seja escravo, Deus quer que você seja filho. Deus não quer se relacionar com você como alguém que te dá um monte de atividade e você tem que entregar no final do dia. Deus quer que no meio das tuas fraquezas, você o reconheça como Pai e vá para o seu colo e clame pela sua misericórdia. E assim você terá poder para vencer. E você terá poder para viver em liberdade. E quando nós permanecemos nas suas palavras,
Quando nós obedecemos a sua voz, quando nós não endurecemos o nosso coração, nós encontramos a verdadeira liberdade mediada pelo amor. Tanto com Deus, somos livres para com Deus, podemos chegar diante de Deus, como para o nosso próximo. Eu não tenho nada para dever para minha esposa. Por quê? Porque eu vivo debaixo da obediência que Deus mandou. Meu casamento não vai acabar. Por quê? Porque eu amo minha esposa, mas eu amo mais a Deus em primeiro lugar, sim ou não? Amém? Eu vou ser fiel na igreja. Por quê? Porque eu obedeço a sua palavra. A minha vida vai bem financeiramente. Por quê? Porque eu não faço dívida, não me boto como fiador de ninguém. Eu obedeço o que a palavra de Deus diz. Se Jesus é Senhor, obedeça o que Ele diz, e tudo te irá bem. Agora, crentes, recebam a bênção de Deus nesta hora. Ao Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que atua em nós, a esse Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o seu santo nome.